Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo o nosso estudo do Taratantra Shastra, que é o o Tratado de Maitreya. São comentários sobre o quinto Tratado de Maitreya. Foi um ensinamento solicitado por Asanga para que ele pudesse compreender a Prajnaparamita, né? Ele solicitou a ajuda de Maitreya para compreender a Prajnaparamita. Depois de 12 anos de meditação, ele conseguiu se encontrar com Maitreya e recebeu esses ensinamentos diretamente de Maitreya no reino de Tushita, no céu de Tushita. Depois ele retornou ao mundo humano e aí ele difundiu os ensinamentos aqui. Então, esse ensinamento do quinto tratado de Maitreya, ele fala especificamente sobre os outros tratados falam sobre a vacuidade, explica a vacuidade, né? Tanto a vacuidade do eu, a vacuidade dos fenômenos exteriores e outros aspectos do Mahayana. E esse, o quinto tratado, ele fala especialmente sobre Tathagata Garbha, que é a semente de Buda, ou o germe do estado de Buda, que está presente na mente de todos os seres. Em outras palavras, esse semente ou germe não é um bom termo, né? Em outras palavras, ele fala sobre a essência da nossa mente, que a essência da nossa mente é a mente de Buda. Então, a mente de Buda está presente dentro da nossa mente como a essência dessa mente. Sobre o Tathagata Garbha, a gente já viu, esse tratado ele é dividido em 7 partes, são chamados 7 pontos Vajra. Nós já vimos 3 deles, que é Buda, Dharma, Sangha, e agora a gente está vendo o que é chamado o elemento, ou Tathagata Garbha. É o 4º ponto que nós estamos vendo. Então, esse ponto, a gente já viu vários trechos dele, nós estamos já no final desse ponto, e ultimamente a gente tem acompanhado o significado desses 9 exemplos. O Maitreya, ele coloca para a gente 9, o Buda Maitreya, né? Ele traz para a gente 9 exemplos de que a mente de Buda está presente em todos os seres. Como que ela está presente em todos os seres? Então, ele traz 9 imagens que representam isso. E essas imagens são uma estátua do Buda dentro de uma flor de lótus murcha e sem graça. O primeiro. O segundo é um enxame de abelhas em torno de favos de mel, né? Favo de mel cercado por um enxame de abelhas. O terceiro é a semente, é o grão de arroz dentro da casca do arroz, né? Então, ou outros cereais também, poderia ser grão de trigo, de centeio, etc. Mas o grão dentro da casca, a parte comestível e cercada pela casca. O quarto exemplo é uma grande quantidade de ouro puro caída na estrada, num terreno lamacento, pantanoso, com esgotos e coisas desagradáveis, né? O quinto exemplo é um tesouro enterrado, escondido, dentro da casa de um homem pobre que não sabe da existência desse tesouro. A sexta imagem é a semente de uma mangueira, uma semente de manga que brota e
a semente de manga a ponto de brotar, né? Esse é o sexto. O sétimo exemplo são uma estátua de Buda envolta em trapos sujos e apodrecidos, tecidos, né? Meio podres que se desfazem assim. O oitavo exemplo é uma mulher pobre que está grávida e traz no seu ventre o filho de um monarca universal. Aliás, um monarca universal, filho de um rei, um monarca universal. E ela não fala que ela não sabe que ele é um monarca universal, né? Mas ela só sabe que está grávida. E ela está desamparada e ela está procurando abrigo, encontra abrigo num albergue, né, para pessoas sem casa, né? E o nono exemplo é o molde de uma estátua de ouro, né? O molde que se fabrica essa estátua é cheio, preenchido com a estátua, mas em outros termos, né? Pegar exatamente o contrário. É uma estátua de ouro ainda cercada pelo molde que fabricou ela, um molde de terra, né? De terra queimada e sem nenhum atrativo. Esses são os 9 exemplos que ele deu. A gente já falou bastante sobre eles. Agora, nessa parte agora do texto, a gente tem um resumo desses 9 exemplos que vão trazer outros pontos interessantes para a gente refletir sobre isso, né? Então, vamos dar sequência aqui. Ele vai estar falando de cada um desses exemplos de novo e trazendo mais elementos sobre eles. Assim, então, dentro do lótus, no meio das abelhas, dentro da casca, no meio dos excrementos, dentro do solo, dentro da casca do fruto, dentro das vestimentas sujas, dentro do útero e dentro do molde de terra. Semelhante ao Buda, ao mel, ao grão, ao ouro, ao tesouro, à árvore, à preciosa imagem, ao monarca universal e à estátua de ouro. Ou seja, ele falou sobre os envoltórios e agora o que eles guardam, né? A essência dos seres não está ligada à camada de sujeira. Vocês veem que ele fala aqui. Quando ele fala a estátua do Buda, ela não está ligada ao lótus. São coisas separadas, né? O lótus tá bonito? Ótimo. O lótus começou a murchar, está meio sem cor, perdeu o cheiro, começou a apodrecer, apodreceu completamente, desapareceu, a estátua ficou inalterada ali dentro. Ela não é contaminada pelo envoltório. O mel e as abelhas, também as abelhas estão em volta do mel, certo? Você pode separar as duas coisas. Se você, as abelhas, elas não entram dentro do mel, não fazem parte do mel. Elas estão em volta dele. Dentro da casca, a semente de arroz, dentro da casca do arroz, quando você retira a casca do arroz, você tem um grão de arroz em condições de ser ingerido, né? Mas se ele está dentro da casca, não é só daquela pelinha. Aquela pelinha, em alguns textos falam também dessa pelinha. Aquela pelinha em volta do arroz, mas não é só isso, é também aquela palha, aquela casca seca, né, de palha. Então, a casca não tem nada a ver com o arroz que está ali dentro. Você consegue retirar ela completamente e são duas coisas completamente separadas. O fato de uma grande quantidade de ouro ter caído num pântano, num lugar, num esgoto onde tem fezes, excrementos, etc.,
é desagradável para a gente, mas quando a gente retira o ouro dali e lava ele, ele está puro. Ele não é contaminado pelo lugar onde ele está, né? E por aí segue, né? Então ele está dizendo, a essência dos seres não está ligada à camada de sujeira que envolve, certo? Essa camada de sujeira, que ele chama aqui de klesha kosha, kosha significa revestimento, e klesha, a gente já ouviu falar nesses kleshas. Kleshas são o quê? As emoções perturbadoras, né? Todas as 5 emoções perturbadoras e as 84 mil emoções perturbadoras, que então há uma casca de emoções perturbadoras é que envolve a mente de Buda que está em nós. Essa camada de sujeira, que é o klesha kosha, né, existe desde sempre. Então a gente tem aqui a ideia do Dharma Dhatu, ou do Dharmakaya, a mente de Buda, como algo que existe desde sempre, que não tem começo, não tem fim. E a gente tem as impurezas da nossa mente conceitual, né? A gente viu as emoções perturbadoras, o karma, todas essas coisas adventícias que não fazem parte da mente de Buda. E aqui o texto está dizendo o seguinte, esse é o texto, que essa camada de sujeira também existe desde tempos sem começo. Então, aí a gente começa a perceber que ele está falando de uma outra coisa que a gente não tinha se dado conta ainda, né? Porque, então, aqui, a essência dos seres não está ligada à camada de sujeira que existe desde sempre, mas a natureza da mente é sem impurezas desde sempre, o que é explicado pelos 9 exemplos. Ou seja, a natureza da mente são todos aqueles aspectos que a gente viu que são puros, eles não têm nada, nenhuma relação com a sujeira que os envolve. A única novidade que a gente vê aqui é que nós tínhamos clareza de que Tathagata Garbha existia desde sempre, né? Não, desde tempo sem começo, a realidade da nossa mente, mas agora parece que também esse envoltório existe há muito tempo. Vamos ver aqui o comentário de Jamgon Kongtrul sobre esse parágrafo. Ele diz o seguinte: o significado, né, que é a forma como esse texto foi apresentado, juntando a imagem com aquilo que ela significa, né? O significado ilustrado por meio desses exemplos é o seguinte: disse que as mortalhas dos venenos mentais que causam o obscurecimento da talidade do elemento dos seres estão naturalmente presentes, mas não têm conexão com ela. A gente tem várias formas de poder traduzir esse termo que a gente está traduzindo aqui por impurezas, seriam véus, seriam manchas, máculas, sujeiras, às vezes imundícies, ou eu acabei escolhendo impurezas, que é um termo que meio que perpassa todos esses, né? Aqui, de Angkor Kultru, ele se refere a isso como mortalha, são as mortalhas, ou seja, aquilo que os tecidos que envolvem, né, no caso, o corpo, né? Então, a mortalha dos venenos mentais, esses venenos mentais, o apego, a raiva, o apego, a aversão e a ignorância. São os 3 venenos que dão origem às 5 emoções perturbadoras principais, que dão origem às 84 mil emoções perturbadoras, né? Tá, então essa mortalha, esses venenos mentais, apego, aversão e ignorância, eles que escondem a natureza de Buda que existe em nós. Então, aqui,
A mortalha desses venenos mentais que causam o obscurecimento da talidade. Aqui, na mente de Buda, ele está chamando de talidade. Talidade significa as coisas, a coisa como ela é, tal qual ela é. Daí o termo talidade. Isso é uma tradução do que é o Tathagata. Tathagata é aquele que é como ele é, que é aquilo que ele é, né? Ou seja, é a talidade, é o Dharmakaya. Então, o obscurecimento da Dharmakaya. O nosso Dharmakaya ele está obscurecido, está escondido, está envolvido, está escondido, guardado, escondido por uma camada de venenos mentais, o apego, a aversão e a ignorância. Sendo que desses três venenos mentais, a ignorância é o principal, porque é a ignorância que produz o apego e que produz a aversão. Então, a gente tem uma camada de ignorância que envolve o Dharmakaya e impede que ele seja percebido por nós. Então, a mortalha dos venenos mentais que causam o obscurecimento da talidade, do Dharmakaya, da mente de Buda em nós, do elemento dos seres. A mente de Buda é chamada o elemento. Ele é como se fosse, porque elemento ele tem um sentido de ser aquilo mais essencial da matéria, né? Então, o verdadeiro elemento é o Dharmakaya, é a mente de Buda. A partir dele é que todas as outras coisas surgem, né? Então, o elemento dos seres seria a essência dos seres. Estão naturalmente presentes. Então, ele está dizendo que não, que naturalmente na mente dos seres a gente tem esses venenos envolvendo o Dharmakaya. Mas eles não têm conexão com a mente de Buda, não estão conectados, eles são coisas separadas, né? Como mostrou todos esses exemplos. Por essa razão, são adventícias, ou seja, são coisas que estão juntas ali, estão coladas, mas que não fazem parte dessa essência. No entanto, também estão simultaneamente presentes com o Dharmadatta e permanecem próximas a ele desde tempos sem princípio. Então, o que ele está dizendo aqui é que o Dharmadatta, o Dharmakaya, ou seja, a mente de Buda, ela existe desde tempo sem começo e sempre junto dela está essa camada de ignorância que obscurece. O despertar é o trabalho de remover, diluir, dissolver e destruir essa camada de ignorância e deixar que o Dharmakaya apareça de uma forma plena, né? Então, em todos os seres, as duas coisas têm andado sempre juntas, mas não para sempre, né? Permanecem próximos a ele desde tempo sem princípio. É até interessante a gente ver, ele fala permanece próximo a ele, não fala nem colado no Dharmakaya, ele fala próximo, existe uma distância, né, entre o Dharmakaya e os venenos mentais. Eles sempre acompanham o Dharmakaya, mas eles não estão eles colados assim, eles não participam da natureza do Dharmakaya. Isso é para mostrar que são coisas que são mesmo diferentes e que estão separadas, mas que um envolve o outro, né? Onde quer que essas mortalhas dos venenos mentais estejam, lá também está o Tathagata Garbha. Vamos voltar nisso. A natureza da mente dos seres está contida nelas. Esse Tathagata Garbha, que sempre está livre de qualquer contaminação e é sabedoria primordial coemergente, permaneceu próximo a eles, desde tempos sem princípio. É o que a gente acabou de ver, né? Então, o Tathagata Garbha, que é essa sabedoria primordial coemergente, sempre esteve próximo desses venenos mentais.
E o que ele está dizendo aqui? Onde quer que essas mortalhas, os venenos mentais estejam, lá também está o Tathagata. Aqui, a gente, voltando nos nossos exemplos, a gente vai ver como que isso está presente. Por exemplo, alguns exemplos são muito claros isso. No exemplo das abelhas, a gente tem um homem procurando que quer mel, está procurando mel. Ele vê um enxame de abelhas, então ele sabe que tem mel atrás daquele enxame de abelhas, certo? O enxame de abelhas esconde o mel, ok. Mas para aquele que conhece, ele sabe que aquele enxame de abelha guarda o mel dentro dele, né? Nos outros exemplos, do exemplo da casca do arroz, não está muito evidente isso. Mas no exemplo do ouro que caiu na estrada, um homem estava seguindo uma estrada, um homem com bastante recursos, estava seguindo a estrada, em determinada curva da estrada, uma grande quantidade de ouro puro que ele estava carregando caiu do veículo que ele estava e caiu num pedaço da estrada que estava lamacento e cheio de sujeiras, né? E caiu e ficou mergulhado lá. Então, quando você passa pela estrada, você vê aquele lugar e sente um cheiro desagradável, você evita aquilo, né? Mas um Deus, passando por ali, olhou para aquilo e falou assim, não, mas tem uma grande quantidade de ouro puro ali. Então, ele passa a avisar os homens, olha, vai lá naquele lugar sujo, mal cheiroso, procura ali que vocês vão encontrar, retirar uma grande quantidade de ouro. Então, essa divindade que vê isso, ela percebe que dentro daquele pântano mal cheiroso se esconde alguma coisa, né? Então, um outro momento em que isso aparece. Depois também na questão do ouro enterrado, acho que nem tanto. Na questão, por exemplo, também. Bom, nesses também aparece isso tá de alguma forma tá meio que implícito, né? Principalmente o exemplo mais típico é o molde. Se você tem um molde de uma estátua, você sabe que no interior dele existe a estátua. Então, se o molde ainda está quente, você não pode mexer nele, mas depois que ele esfria, significa que a estátua de metal que está ali dentro esfriou, então você pode quebrar o molde para retirar a estátua. De todas as formas, o que é importante a gente entender é que nas, onde existem processos mentais desagradáveis, inconvenientes e tudo, né? A gente tem que pensar que ali escondido está a mente de Buda. Porque a nossa tendência é de rejeitar isso, não é? Muitas vezes. A gente vê uma pessoa que cometeu uma série de atos bárbaros, né? E a gente tem uma versão e diz é um monstro, né? Então, um Buda olha e fala, mas é um Buda. O que tem de monstruoso dele são fruto da ignorância. São os elementos produzidos pela ignorância. É a casca. Se a gente purificar essas impurezas, vai aparecer um Buda. Foi o que aconteceu com Angulimala, né? Angulimala era um assassino, tinha matado 999 pessoas, ia matar a milésima, né? O Buda, vendo a natureza dele, né, enquanto todos viam ele com medo e com horror, o Buda viu a verdadeira natureza dele e falou, não, ali é um Buda, né? Então, ele foi atrás do Angulimala e ensinou Angulimala e levou Angulimala ao estado de Buda. Essa é a questão. A gente precisa estar atento para isso, para não. Superficialmente, algumas coisas nos causam repulsa, né? Mas quando a gente tem que estar atento para o que é que tem
no fundo, o que que isso está escondendo, né? E buscar, né? Sim. Pode falar. O que significa coemergente no conhecimento primordial? O coemergente que surge junto. Ele emerge junto com o outro. É como se tivesse nascido junto. São duas coisas que surgem ao mesmo tempo. Mas ele surge junto com o quê? Do conhecimento. Como que tá o texto aqui? Eles chamam Tathagata de água de conhecimento primordial coemergente. Isso. Fala que não está ligado com os flashes, mas ao mesmo tempo ele chama de coemergente. Aqui eu não tenho certeza, mas é possível que ele esteja se referindo ao fato de que o conhecimento primordial transcendente, né, ele emerge junto também com os clashes, né? Eles dois, eles surgem juntos. Mas eu ainda não tenho muita certeza disso, né? Tá? Isso tem. É. Por exemplo, os fenômenos, quando eles se manifestam para nós, né, isso tem a ver com a claridade da mente, Uhum. a expressão da claridade da mente, mas vem junto a ignorância. Né? Por exemplo, eu vejo o sino. Uhum. O sino é uma expressão da claridade da mente. Mas, na medida em que eu vejo o sino como um fenômeno objetivo, quando ele aparece, para mim, ele já aparece como um fenômeno objetivo, e essa dualidade ela já está acertada sobre a base da ignorância. É como se, ao mesmo tempo, a ignorância também fosse uma condição da própria manifestação da claridade da mente, dos fenômenos e tal. Então, não, ela não é uma condição, ela surge junto. Surge junto. Mas não é Entende? se fosse condição, seria coemergência. Isso. Se é uma condição, né, ele é anterior, né? Mas também ele surge junto e são separados, são distintos, né? Então isso é que ela não contamina o, o aspecto do conhecimento primordial. Não. Sim. Quer dizer que a partir do reino dos deuses que tem seres que identificam com a natureza de Deus, do ouro que está no barro, com que identifica, tem ali. Sim. Não, aqui simplesmente é uma imagem porque diz o seguinte: as pessoas passam, olham e veem só o aspecto externo. Então não veem a essência. Um Deus, ele tem um olho divino, ele tem uma visão divina, ele consegue ver coisas que a gente não vê. Então, se um Deus passa por ali, ele vai ver além das aparências e vai ver o que está escondido. Então, ele poderia dizer para os homens, porque os homens não conseguem ver. Então, é apenas nesse sentido. Como a gente viu nos textos, né, algumas vezes isso dizia, quando a gente viu nas semanas anteriores, algumas vezes essa imagem aparece dizendo que, não como um Deus, mas como um Buda com o olho divino, ele olha para todos os seres e vê que os seres têm a natureza de Buda em si, né? Então, é como se um Deus estivesse vendo um tesouro escondido e estivesse revelando aquilo para um homem, né? Tem também naquele exemplo da estátua envolvida em trapos sujos, também tem uma divindade que passa por ali que fala para as pessoas, ó, no meio daquele monte de trapo sujo,
você ali tem uma estátua escondida, né? Mas vamos lá. O que importa é que a gente está vendo aqui agora que esse aspecto da ignorância, ele é coemergente com o... Ele não é coemergente com o Tathagata Garbha. Bom, não, porque sim, porque o Tathagata Garbha não emerge, ele sempre existiu, né? Mas que quando surge é, hum, vamos ver mais adiante aqui se esse tema aparece de novo para a gente poder retomar ele, mas ele tá preso aqui. Mama, Hum. não é que eles participam do mesmo estado, do mesmo espaço, mas não da mesma matéria. São matérias diferentes. Mas o espaço, os dois estão coexistindo ali naquele mesmo espaço. Então, Mas as matérias são diferentes. são diferentes. Isso. Do que é que veja bem, do que isso está falando, né? Nós temos a mente de Buda que é a realidade, é o Dharmakaya, isso, ela é a realidade, né? Nós não reconhecemos que a nossa mente é a mente de Buda. Por que a gente não reconhece? Por causa da ignorância. Então, a ignorância nos impede de ver a mente de Buda. Por isso é que vem essa questão dessa coemergência, né? A mente de Buda e a ignorância, elas estão vindo juntas, né? Quando nós começamos a retirar a camada de ignorância e a gente consegue eliminar ela completamente, a gente tem o despertar. Então, são os três pontos aqui, né? O fato a gente viu também, algumas semanas atrás, que a natureza, isso que o Pedro está falando aqui, a natureza dos fenômenos externos, eles representam o aspecto claridade da nossa mente, o aspecto que é criativo, que compreende, que conhece as coisas. Enquanto que aquilo que a gente chama de eu, que é o nosso mundo interno, ele representa um aspecto vacuidade da nossa mente. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu olho para a vacuidade, eu não percebo a vacuidade, mas eu percebo um eu. Então, eu me identifico com o eu. Por quê? Por causa da camada de ignorância. A ignorância, ela impede a gente de perceber a natureza das coisas como elas são. Quem que é o antídoto da ignorância? O oposto da ignorância? Sabedoria. Da sabedoria. Qual sabedoria? Prajna, a Prajna Paramita, né? A Prajna Paramita, que é a perfeição da Prajna, né? E a sabedoria que é a Prajna Paramita, ela é um conceito muito mais específico do que só o que a gente chama de sabedoria normalmente. Que a Prajna Paramita, ela é um modo de funcionamento da mente, uma qualidade da mente,
uma ação mental que ela vai ao encontro do fenômeno sem nenhum conceito, vai buscar o fenômeno para ver o fenômeno do jeito que ele é. Existe um movimento da mente em busca desse fenômeno. Então, quando a gente vai ver o fenômeno como ele é, a gente encontra a verdade do fenômeno, certo? A ignorância é mentira, ela não é a verdade. É a ilusão, é Maia, é o equívoco, é a mentira. Então, a gente não consegue enxergar a verdade e nos prendemos a uma mentira. Em outras palavras, quando nós não utilizamos a prájna para perceber a nossa verdadeira natureza, a gente se apega a uma coisa que não é a nossa verdadeira natureza, que é a mentira, a ignorância. A gente se apropria da ignorância. Ou seja, em outras palavras, se a gente não consegue utilizar o prajna para perceber a verdadeira natureza da nossa mente, nós encobrimos a verdadeira natureza da nossa mente com uma fantasia, com maia, com uma mágica, com alguma coisa que é a ignorância, que ela impede a verdadeira natureza de ser percebida por nós. Então, é uma falha nossa em não utilizar essa qualidade da mente investigativa que vai em busca do fenômeno, né? Quando a gente está fazendo a meditação, a gente faz o chinê, que a gente consegue a calma mental, depois a gente vai fazer o Laktong, que é aquela parte da meditação em que a gente começa a tentar descobrir o que é o eu, o que é a minha mente, onde que ele está, né? Então, esse movimento que a gente constrói, que a gente estabelece na nossa mente, de ir em busca de encontrar com o fenômeno, né? Isso é o prajna, né? Então, mas se a gente não faz isso, a gente fica com a mente pacificada, tudo bem, mas a gente ainda está encoberto pela ignorância. O que vai destruir a ignorância é essa busca de qual é a verdade disso, né? O que é isso, né? Essa curiosidade, essa busca, essa pesquisa, essa vontade de descobrir as coisas como as coisas são, né? Então vamos seguir aqui mais adiante no nosso texto. Ele nos parágrafos seguintes ele diz: os 9 tipos de impurezas. Aqui ele está falando sobre os revestimentos, né? Então ele diz: as impurezas são 1, o apego; 2, que é o lótus fenecido, né? 2, a aversão às abelhas. 3, a ignorância, a casca do arroz. 4, as suas manifestações intensas, apego, aversão e ignorância. Isso é o esgoto onde está escondido o ouro. 5, as impregnações kármicas que delas resultam. É a camada de terra que esconde o tesouro dentro da casa do pobre. 6, aquilo que deve ser abandonado sobre o caminho da visão contemplativa. Isso é a semente da mangueira, ou seja, a casca que envolve o germe da mangueira, né? Deve ser eliminado sobre o caminho da visão. 7, aquilo que deve ser abandonado sobre o caminho da prática meditativa. Isso se refere aos trapos que envolvem a estátua. 8, o que subsiste aos níveis impuros de Bodhisattva, que é a mulher grávida trazendo dentro de si o monarca universal, ou o Buda, né?
E 9, os níveis aquilo que subsiste aos níveis puros dos bodhisattvas, que é o molde da estátua de ouro. Essas impurezas, elas tornam-se manifestas por 9 exemplos e tal. Ainda que tomadas separadamente, os inumeráveis véus das impurezas secundárias sejam além de todo número. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: essas impurezas que recobrem a mente de Buda, elas são infinitas. Não dá para contar. Tem um número incomensurável, é incontável. A gente classifica elas em 9 tipos específicos, 9 grupos. Então, que, na verdade, as impurezas são todos os processos mentais que tem na nossa mente conceitual são impurezas. Eles escondem a nossa verdadeira natureza. Certo? Então, não são só 9 coisinhas assim, não é isso. Cada um desses 9, isso é uma forma de você agrupar, principalmente porque ele está descrevendo aqui o caminho do despertar, que é esse que é o ponto que ele está colocando aqui. Essas impurezas, como essas impurezas aparecem ao longo do caminho, né? Então, as 9 impurezas, começando pelo apego, etc., são resumidas nessa ordem e expostas por 9 exemplos. Então, ele diz: a impureza dos seres ordinários, a palavra em sânscrito é bala, que significa crianças. Então, ela chama, aqui o Asanga está chamando os seres ordinários, nós, de crianças. Então, existem as crianças, que crianças são seres ordinários. A impureza dos arhats, ou seja, aqueles que já alcançaram, já deixaram o samsara, eles alcançaram o nirvana pelo caminho do Hinayana. A impureza dos contemplativos, que são aqueles praticantes que estão seguindo o caminho dos bodhisattvas. E a impureza dos sábios bodhisattvas. Isso é explicado reciprocamente por 4 tipos de poluições. Depois, por uma poluição. Depois, por 2 e, por fim, por 2. Todo mundo entendeu tudo aqui. A gente vai voltar aqui e a gente vai ver do que ele está falando. Ele está falando desses 9 exemplos, né? 4 mais 1, mais 2, mais 2. Vamos ver o que diz Jangon Coutrou sobre isso. 30-31. Quando classificada, essa mortalha dos venenos secundários está além além de todo número, ela não consegue ser contada. Mas quando compreendida de forma concisa, a gente compreende ela na forma de 9 impurezas, que são a impureza do desejo e das outras aflições. Então, isso como está explicado por esses 9 exemplos. Se as impurezas adventícias que escondem o Dharmadato, que é por natureza completamente puro, são compostos por meio das famílias às quais pertencem, existem 9 aspectos. É isso que a gente vai ver. Os 3 primeiros aspectos, olha, aqui ele já traz um outro elemento. Os 3 primeiros aspectos que a gente viu, pegar primeiro, então, esses 4 primeiros exemplos, esses 4 primeiros exemplos que a gente usa, eles se referem às crianças, aos seres ordinários, nós, né? Quais são esses? O primeiro revestimento, o primeiro cobertura que esconde a mente de Buda, é o desejo, é a imagem da flor de lótus, né? O segundo é a aversão, que é a imagem das abelhas agressivas. O terceiro, a ignorância, que é a imagem da casca do arroz. E o quarto, ele representa todas essas emoções, esses venenos, agindo juntos e intensamente.
na mente das pessoas. E isso, então, é o quarto exemplo. Por isso que ele representa aquele pântano de sujeira, de lodo e de excrementos, porque é uma coisa muito intensa, tá? Os 3 primeiros aspectos fornecem a condição do karma da imobilidade. Karma da imobilidade, vocês se lembram do karma da imobilidade? Que vai produzir o quê? Os estados, o renascimento no reino dos deuses, no reino da forma e da não forma. Isso vem do karma. O que é o karma da imobilidade? É o karma que, quando você não produz ações negativas intensas relacionadas com as emoções, mas você medita, por exemplo, o karma dessa ação da meditação é um desses karmas de imobilidade, né? Ele vai fazer com que você renasça no reino dos deuses, a não ser que você dedique os méritos dessa ação para alcançar o estado de Buda, certo? Então, esse karma da imobilidade, ele vai produzir um renascimento nos reinos dos deuses. Aqui ele está falando especialmente dos reinos da forma e sem forma. Então, os 3 primeiros aspectos fornecem a condição do karma da imobilidade. Essas são as marcas remanescentes do desejo, da aversão e da ignorância, que é a cegueira mental em relação àquilo que é. Então, esses venenos, né, do desejo, da aversão e da ignorância, eles ainda existem residualmente, e por isso o reino dos deuses ainda é os reinos que estão dentro do samsara, porque ainda existe desejo, aversão e ignorância, né? Quando você consegue remover isso completamente, aí sim você pode alcançar o estado de Buda, né? Então, aqui ele está falando, esses primeiros exemplos está relacionando com o renascimento no reino desses deuses. Os 3 primeiros. O quarto aspecto fornece a condição do karma virtuoso e não virtuoso. Consiste no estado intensamente ativo desses 3 venenos. Os 3 venenos estão muito fortes e ativos. O estado em que eles se manifestam imediatamente. Se manifestam diretamente. Esses 3 são apresentados como um único aspecto. A que se refere esse quarto exemplo? Se refere aos seres que existem dentro do mundo do desejo, né? Então, aqueles que estão submetidos ao mundo do desejo, ao reino do desejo, no reino do desejo a gente tem os infernos, os espíritos ávidos, os animais, os humanos, os semideuses e os deuses do mundo do desejo. Então, todos esses que estão sob um domínio direto do desejo a grande maioria dos seres ela está nesses estágios. Além desses estágios, nós temos os estágios produzidos pelo karma da imobilidade, que são os estágios dos deuses com forma e dos deuses sem forma. E a gente já viu que nesses deuses com forma e sem forma ainda existe o desejo, ainda existe a raiva, ainda existe a ignorância. Ok, vamos continuar aqui. Então, esse quarto exemplo está relacionado com os seres ordinários, nós, onde essas emoções estão muito intensas. Por isso é que a nossa mente nossa mente conceitual, ela é representada como um pântano sujo, mal cheiroso, com coisas nojentas e desagradáveis. É uma imagem até bastante suave, né, do que é a nossa mente. O quinto aspecto fornece a condição para produzir um corpo de natureza mental. Essa é a base das marcas remanescentes da ignorância.
Aqui ele está falando as impregnações kármicas, você conseguiu purificar bastante dessas emoções perturbadoras, bastante desses venenos, mas a parte grosseira deles já foi purificada. Você não está mais num pântano mal cheiroso, cheio de excrementos. Mas você tem ainda as formações kármicas que porque desde tempos sem começo a gente está habituado a esse funcionamento. Então, elas não são tão desagradáveis, não são tão contaminadas com essas com as emoções de egoísmo, de etc. Mas elas são bastante densas ainda. Então, isso representa a terra que tem embaixo da casa do pobre, aquela terra, aquela quantidade de terra que esconde o tesouro que está enterrado. Então, essa grande quantidade de terra, esse volume esse obstáculo imenso, ainda pesado, ainda denso, ele é um obstáculo limpo. Ali a gente não é um monte de lixo, nem um monte de excrementos, como era no exemplo anterior. Então, houve uma limpeza de todo esse processo mental. Nossa mente já foi limpa de todos os aspectos grosseiros do funcionamento dela. Mas existem essas impressões kármicas que são mais difíceis de retirar. Isso representa a mente dos arhats. A mente dos arhats fez essa purificação, mas ainda tem uma quantidade grande de coisa para ser removida que não é percebido ainda, né? Que vai ser percebido, esse vai ser o trabalho dos arhats. O sexto aspecto consiste nas impurezas abandonadas exclusivamente no caminho da visão. Então, quando a gente segue o caminho dos 5 caminhos de Bodhisattva, a gente seguiu o caminho da acumulação, que a gente já viu. Esse caminho da acumulação tem a ver com esse quarto exemplo, porque quando a gente começa no caminho, a gente está no meio desse pântano de excrementos. E a gente começa a fazer as práticas e a fazer a acumulação de mérito e de sabedoria, a gente vai limpando a nossa mente. Chega um ponto em que a gente conseguiu limpar a mente de todas as coisas grosseiras, mas ainda existe um grande trabalho a ser feito, o mesmo trabalho dos arhats, que é para poder limpar essa quantidade de terra, que é um obstáculo limpo, mas é ainda um obstáculo, né? Esse é o caminho da junção. Depois, o terceiro caminho é o caminho da visão, é a primeira terra de Bodhisattva. Então, o sexto elemento aqui, que é a semente da mangueira, em que o broto da mangueira rompe a casca da semente e sai da terra e vai produzir uma árvore, esse representa o caminho da visão do Bodhisattva. O sétimo aspecto consiste nas impurezas abandonadas exclusivamente no caminho da meditação. Entre o caminho da visão, que é a primeira terra, e a oitava terra, a gente tem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima terras. Todas essas 7 terras de Bodhisattvas, elas são consideradas ainda os caminhos impuros dos Bodhisattvas, porque ainda tem muita coisa na mente para poder ser removida. Os outros 3 caminhos, as outras 3 terras, 3 caminhos não, as outras 3 terras, oitava, nona e décima, representa os aspectos puros das terras dos Bodhisattvas. Então, aqui, esse sétimo aspecto consiste nas impurezas que vão ser abandonadas durante o caminho da meditação, que é o caminho que percorre as terras do segundo 2 até a 7. É um caminho de purificação que é feito através da prática da meditação. O que ele está falando aqui? O caminho da visão corresponde à primeira percepção da vacuidade e a fenômeno fugaz. A gente tem
na espécie experiência e mantê-la. Ao longo desses próximos da meditação, a gente vai conseguindo aos poucos ter de novo essa experiência e ir ampliando ela, até que a gente consegue se estabelecer nela. E quando a gente se estabelece nela, a gente está na oitava terra de Bodhisattva. Na meditação, então, durante esse caminho, isso é representado pelo se o sexto aspecto, que é o imagina a semente, a mangueira está ali, o broto ele vai inchando aquela semente, de repente ele rompe a casca e ele começa a brotar. Esse rompe a casca representa esse momento em que você percebe a vacuidade. A gente rompeu a casca. Vocês entendem isso? Assim, a gente tem o Dharmakaya ali, recoberto por várias coisas. Imagina ele recoberto por uma casca. Quando a gente rasga a casca, aparece um pedaço do Dharmakaya, um raio de luz. Né? Essa experiência que a gente tem da vacuidade, da clara luz, ela é fugaz, porque a gente só rasgou a casca, a gente não retirou ela ainda. Então, o broto que vai vindo ali, ele vai sair daquela casca da semente, passar pela polpa da mangueira, pela casca da manga, vai pela terra até que ele vai brotar e vai formar uma árvore, né? O sétimo aspecto, que mostra as terras, das terras 2 até a terra 7, o que a gente tem aqui? É aquela imagem da estátua envolta em trapos sujos. Aqui mostra o seguinte: eu já tive a percepção da vacuidade. O que eu vou fazer agora é uma sintonia fina, é ir retirando aqueles véus, aquelas impurezas que estão na minha mente, estão mais sutis. Por isso é que esses trapos são podres, porque quando você puxa eles, eles rasgam. Tá? Então, eles são fáceis de retirar, eles são moles, são fáceis de tirar, mas não são tão fáceis de tirar, porque se você puxa e rasga, ficou um pedaço ali ainda. Então, você tem que continuar. Tem um trabalho mais sutil. É mais sutil do que cavar um buraco na terra para tirar aquela terra e encontrar o tesouro, certo? A gente está retirando esses trapos. Então, na nossa mente, ainda tem obstáculos ali que vão sendo retirados dessa forma. O oitavo aspecto que a gente vem compreende as impurezas baseadas no fluxo do ser de um indivíduo que reside em um dos 7 níveis impuros do Bodhisattva. Somente a sua eliminação gera os níveis puros do Bodhisattva. Então, aqui ele ainda está pegando esse aspecto dos níveis, ainda dos níveis impuros. O que é esse oitavo elemento? Ele é o bebê de um Bodhisattva, de um Buda, de um monarca universal. No caso, ele fala em um monarca universal, dentro do útero, né, carregado por uma mulher que não tem proteção nenhuma, totalmente desprotegida. As roupas dela estão rasgadas, ela não tem dinheiro, ela não tem ninguém, ela está sozinha no mundo e está se sentindo, tem medo e está se sentindo desprotegida. Ela busca um abrigo, o abrigo que ela encontra não consegue protegê-la completamente, porque também é um abrigo aberto para todas as pessoas poderem entrar ali, né? Mas aqui você tem, ela está gerando dentro de si, já existe o rei sendo gerado dentro da sua barriga. Por isso é a imagem
desses caminhos do Bodhisattva. Aqui a gente já está no caminho da não mais aprendizado. Você já sabe o que é que tem que fazer, você só tem que fazer, agir, né? E o nono aspecto compreende as impurezas baseadas no fluxo do ser de um indivíduo que reside em um dos níveis puros dos bodhisattvas. Sua eliminação gera o fim do contínuo. Vamos voltar nisso daqui a uns instantes. Em sua sequência, esses 9 aspectos são explicados. Tá. Quando a mortalha dos venenos mentais secundários que obscurecem o elemento é completamente classificada em termos de assunto, há 84.000 tipos principais diferentes, que, por sua vez, se dividem em tipos cada vez maiores. Veja bem, aqui o que ele está dizendo? Ele está falando desses 9 exemplos, que são os tipos dos venenos mentais, ou seja, dos envoltórios, e ele fala que existem 84.000 tipos principais. Os principais são 84.000 diferentes. E esses 84.000 tipos se subdividem em mais tipos também. Por isso é que é uma coisa que é um número que não tem fim. Esse processo está além de qualquer fim e corresponde aos diferentes tipos de sabedoria primordial de um Tathagata, que também são infinitos em número. Então, existe uma correspondência entre a sabedoria do Tathagata e as emoções perturbadoras, né? Quando você está diante da sabedoria do Tathagata, se você reconhece a sabedoria do Tathagata, ok, é a sabedoria do Buda. Se você não reconhece, você enxerga aquilo como uma emoção perturbadora. Então, essas emoções perturbadoras são a ignorância sobre uma sabedoria específica do Tathagata. Existem 84.000 emoções perturbadoras, principais, porque existem 84.000 tipos principais de sabedorias do Tathagata. Então, mais uma vez, a gente está de novo aqui vendo essa relação muito íntima, apesar de não compartilhar da mesma natureza, muito íntima. Para cada aspecto do Dharmakaya que não é percebido, existe uma camada de maia, de ilusão, de ignorância, e isso representa um fenômeno mental desagradável. Como que a gente pode também utilizar isso no caminho, né? Com os nossos meios hábeis? Como que a gente vai ver? Eu olho para mim, para minha mente, eu vejo uma emoção perturbadora, então eu tenho que olhar para ela não como uma coisa que eu tenho que eliminar completamente, tenho que acabar com essa emoção. Não. Eu olho para ela e tenho que falar, essa emoção ela está escondendo o Dharmakaya. Ela está escondendo uma sabedoria de Buda. Qual é a sabedoria de Buda que foi escondida por essa emoção? Cada emoção vai esconder um aspecto diferente da nossa mente de Buda, uma qualidade da nossa mente de Buda. Então, se eu olho para essa emoção e vou buscar a origem dela, de onde que ela veio, ou seja, o que que ela está tapando, escondendo, quando eu consigo ultrapassar esse último ponto, eu vejo o Dharmakaya. Então, isso é um dos métodos do budismo tântrico, que é de utilizar todas as coisas, qualquer coisa, para se poder, no caminho do despertar. Então, se eu tenho emoções perturbadoras, que bom, elas vão ser um bom mestre para mim e vão me ajudar no caminho. A gente tem exemplos assim de mestres que se iluminaram observando a origem da emoção, né? Numa determinada situação em que o mestre sentiu
uma emoção de raiva. Então, ele olhando para a raiva, ele encontrou a mente de Buda, na origem disso. Então, as emoções, elas são ruins no sentido em que elas escondem a mente de Buda, mas elas são aliados no sentido em que elas guardam, carregam. E se elas escondem, é ali que está a mente de Buda, é ali que a gente tem que procurar, né? Então, sempre é um exercício analítico, vai pensando diante daquela emoção perturbadora, fazendo as perguntas, analisando, até encontrar a essência. Isso. Normalmente, quando a gente está fazendo isso, fazendo a partir da nossa experiência ordinária, a gente consegue ir chegando até o nosso eu, né? Nosso ego, que geralmente é quem a emoção ela parte um pouco daí. Então isso ainda é uma casca, ainda é um envoltório. Então a gente tem que ir além disso. Então esse analítico ele vai até um determinado ponto. Depois ele tem que ser meio que abandonado, porque ele é limitado para dar esse passo que vai além, né? Aí a gente tem que usar o aspecto da prajna, de buscar, entende? Mas sem analisar pelo método racional. Aí já não é mais racional, a gente vai tentar enxergar o que tem atrás, né? O mantra da Prajnaparamita, né? Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, ele diz né? Vai além, vai mais além ainda, né? Então é esse até o estado de Buda, Soha, né? Então é esse estímulo que faz para a gente não se satisfaça com essa resposta. Vai atrás, porque tem outra resposta atrás. A gente está vendo que a gente, nesses 9 exemplos, a gente já viu várias coisas e a gente ainda tem mais coisas aqui que vão aparecendo, que ele vai se abrindo, né? É um texto do Maitreya que ele é maravilhoso também por conta disso, porque ele, quanto mais você se debruça nele, mais ele te mostra coisas que você não tinha percebido antes. E é um texto pequenininho, né? Mas cheio de dobras, né? É. Não vou lá, É, isso. Aqui a gente tem um aspecto interessante desse nono aspecto aqui que ele fala. O nono aspecto a gente tem o molde que está. Vocês veem como existe uma semelhança, né? O útero que está gerando um rei, né? E um molde de terra que está produzindo uma estátua, né? A imagem é a mesma, né? Você tem aquela coisa, a mente, o que é escondido ali, né? O útero ele está da mesma forma também a semente com o germe, né? Da mangueira. O germe da mangueira ele cresce a partir daquela semente, né? Ela protege e então também protege o bebê, mas ele precisa o bebê não pode ficar ali para sempre, senão ele morre. Ele precisa romper isso, sair para fora, né? E na imagem da estátua a gente tem também um molde e a estátua é o ouro derretido que você coloca dentro desse molde. Quando isso esfria, então está pronto, né? Então, durante esse processo da oitava terra em diante,
é o processo do não aprendizado, você está fazendo as últimas ações e tem um tempo que você precisa esperar ali, que é o tempo de solidificação da estátua. É isso que acontece nessas outras três terras. A mente o Buda, o despertar, ele é iminente, mas ele está no seu processo. É como a água que a gente põe para ferver, chega um momento em que ela começa a fazer um barulhinho, você vê, ela vai ferver daqui a pouco, mas ela tem um tempo que ela precisa passar até o ferver. Esse tempo ele é representado nessas três terras. E é representado nesse símbolo na estátua de ouro que tem que esfriar, né? No momento que ela esfria, ela não pode ficar ali dentro do molde, é inútil, né? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa quebrar o molde. A gente não vai passar um paninho para ir limpando. A gente tem que quebrar. Esse é o momento em que, de todos esses exemplos, é o mais radical de todos. Quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa quebrar todas as cascas, quebrar a casca, romper para que a mente de Buda apareça. Então, esse é o último passo, porque depois que você quebra o molde, aí você tem a estátua de ouro do Buda, que é o despertar. Então, a gente usa o termo desincluir, né, Lama? A gente inclui o modelo de cera, evapora, põe o rosto, você desinclui. Isso. E isso precisa de ter uma quebra, uma ruptura, tem uma violência, né? Assim, a gente precisa se quebrar para que se quebrar a nossa casca nesse momento final, né? Não adianta fazer isso antes, porque não vai dar em nada. Se a gente fizer antes, o ouro todo vai escorrer, né? Tem que ser feito na hora certa, né? Depois que ele esfriou. Então, esse desse último ponto, desse último exemplo, né? O que acontece nesse momento? Hã? Hã? É. Seriam umas pancadas do próprio Dharma, né? As lascas que o Dharma dá, e aí a casca. A gente perde esses referenciais, essas pancadas que o Dharma dá, essas funções, esse desperto. Sim, no Zen eles fazem muito isso, né? São as pancadas que vão mostrando para a gente os momentos, os pontos que a gente precisa estar trabalhando, né? Deixa eu ver aqui o tempo que nós temos. Nosso tempo tá muito curto agora. A gente vai terminar essa parte. Nosso próximo... Tem ainda aqui um comentário do Jamgon Kulturu, antes de passar para o próximo item. Isso dá para a gente fazer agora. Com relação à declaração do Bhagavan, todos os seres possuem o Tathagata Garbha, existem diferentes classes de seres que são velados por esses 9 aspectos do obscurecimento das impurezas adventícias. Essas são as impurezas das crianças ou dos seres comuns, dos arhats, dos shravakas e pratyeka budas, aqueles que seguiram o caminho do Hinayana, daqueles que geralmente seguem o caminho do treinamento e dos bodhisattvas que possuem um entendimento em particular. Possuem o entendimento em particular. Além disso, em sua sequência, os 4 primeiros véus são as tendências adormecidas dos 3 venenos, que constituem a impureza das crianças que habitam os reinos superiores. Então, é que ele chama as crianças que habitam os reinos superiores, são os deuses que habitam os reinos da forma e sem forma. E o estado intensamente ativo desses 3 venenos que constitui a impureza das crianças atadas ao reino do desejo, ou seja, os seres que estão dentro do reino do desejo. O desejo, ele está ali no limite, né?
aqui todos que estão submetidos à lei do desejo. Quando você purifica o desejo, você entra nos reinos, conforma o reino de Brahma, né? Brahma, o puro, ele eliminou o desejo. Então são 4 níveis que a gente tem do reino de Brahma, que tem muito trabalho com a questão do desejo. Os outros mundos sem forma estão mais ligados à aversão e à ignorância, que são os outros venenos, né? Então, aqui, o véu seguinte é a base das marcas remanescentes da ignorância que constituem a impureza dos arhats, que é aquele que a gente viu da terra, do tesouro escondido dentro da terra. Os 2 véus seguintes são aqueles que devem ser abandonados através da visão e da meditação, respectivamente. Eles constituem as impurezas dos seres comuns no caminho do treinamento e dos seres nobres no caminho do treinamento. Então, os seres comuns no caminho do treinamento são aqueles que seguem, que a gente é o exemplo do fruto da mangueira que está brotando. E o dos seres nobres representa aquele que vai retirando os trapos em volta da estátua. Os 2 últimos véus são as impurezas baseadas nos 7 níveis impuros do Bodhisattva e aquelas baseadas nos 3 níveis puros do Bodhisattva. Estes constituem as impurezas dos Bodhisattvas que não alcançaram a realização final e daqueles que alcançaram a realização final. Essas impurezas que prevalecem nesses indivíduos devem ser abandonadas, visto que constituem o obstáculo imediato que impede o Dharmadatta, o último, de se revelar diretamente. Isso é um resumo daquilo que a gente falou, né? A gente tem que entender que esse último exemplo ele representa essa fase final. É o esperar o tempo para que a estátua de ouro se solidifique, e assim que ela estiver solidificada, então a gente quebra o molde e alcança o despertar. Aqui agora para frente, que a gente vai ver no nosso próximo encontro, são as correspondências entre os 9 exemplos e as 9 impurezas. E aí a gente vai terminar essa fase já buscando o próximo ponto Vajra, que é o despertar. Também vai ter bastante coisa. Aqui, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Bom dia. Bom dia. Nós vamos, então, terminar o nosso encontro aqui hoje, porque nós vamos ter a meditação daqui a pouco com o Lama Sonan, certo? Nosso próximo domingo, nós vamos fazer uma atividade presencial aqui no KPG. Próximo domingo é dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, né? Então, a gente vai aproveitar e vai fazer uma prática para os mortos. A gente não vai ter o ensinamento, a gente vai estar fazendo a prática e a meditação. Ainda vou conversar com o Lama Sonan um pouco de como a gente vai fazer isso, mas vai ser no nosso próximo domingo, que é quando a gente também quer marcar uma reunião com a Sangha para discutir, para ver as pessoas que podem participar e ajudar na preparação da vinda de Wanchen Rinpoche, que já definiu que vai vir aqui ao Brasil em fevereiro. Então, a gente precisa preparar a vinda dele, né? E a gente vai fazer esse encontro também no dia 2, no próximo domingo. Ok? A gente precisa trazer velas, lá. Precisa trazer velas. Das pequenininhas. A gente vai fazer a chamada, né, para isso nos chats, né, nos grupos, e vai falar tudo que vai precisar também.
Tá? Vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo rapidamente realizado Mahamudra, possa eu conduzir esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.